Neste vídeo, vamos reviver a emocionante trajetória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962, no Chile. Vamos explorar como a equipe superou desafios, enfrentou adversários difíceis como Inglaterra e Tchecoslováquia, e garantiu seu lugar na história do futebol mundial com um futebol de talento e garra. Prepare-se para uma viagem aos momentos inesquecíveis dessa conquista. A Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile, foi marcada por momentos de grande tensão e competitividade durante a sua primeira fase. Esta edição do torneio contou com 16 seleções, divididas em 4 grupos de 4 equipes cada. A competição aconteceu em um contexto histórico complicado, com o Chile ainda se recuperando de um devastador terremoto ocorrido em 1960. No entanto, o evento foi conduzido com sucesso, e a primeira fase trouxe partidas intensas e alguns episódios de violência em campo. O Brasil, atual campeão do mundo, estava no grupo 1 ao lado de México, Espanha e Tchecoslováquia. A seleção brasileira começou bem, vencendo o México por 2-0, mas logo enfrentou dificuldades quando Pelé se lesionou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, que terminou em um empate sem gols. No entanto, com Garrincha assumindo o protagonismo, o Brasil venceu a Espanha por 2-1 e se classificou para a próxima fase como líder do grupo. A Tchecoslováquia também avançou, beneficiada pelo empate contra o Brasil e uma vitória por 1-0 sobre o México. Ao final da primeira fase, Brasil, Tchecoslováquia, Chile, Alemanha Ocidental, União Soviética, Iugoslávia, Hungria e Inglaterra avançaram para as quartas de final, enquanto algumas das potências do futebol da época, como Itália e Argentina, ficaram pelo caminho. Essa fase inicial marcou o tom de uma Copa do Mundo que seria bastante competitiva e tensa. A trajetória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962, a partir da segunda fase, foi marcada por desafios, superação e a consagração de um time que, mesmo desfalcado de Pelé, provou sua força com grandes atuações. O Brasil mostrou resiliência e talento para conquistar seu segundo título mundial consecutivo, consolidando-se como uma das maiores potências do futebol mundial. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Inglaterra em uma partida que exigiu bastante da equipe, especialmente pela ausência de Pelé, que havia se lesionado na fase de grupos. O protagonismo ficou por conta de Garrincha, que foi a grande estrela da partida. Ele marcou 2 gols, sendo decisivo para a vitória por 3-1. Vavá também deixou sua marca no jogo, enquanto Gary Hitchens descontou para os ingleses. Garrincha foi imparável, com seus dribles desconcertantes e sua capacidade de decidir o jogo em momentos cruciais. Na semifinal, o Brasil encarou o Chile, a equipe anfitriã, que contava com o apoio massivo de sua torcida. Mesmo em um ambiente hostil, o Brasil se impôs desde o início da partida. Novamente, Garrincha brilhou, marcando 2 gols e mostrando por que era o grande destaque da Copa. Vavá também marcou 2 gols, completando o placar de 4-2 a favor dos brasileiros. O Chile chegou a reagir com gols de Toro e Leonel Sanches, mas não foi páreo para o talento ofensivo do Brasil. Apesar da vitória, a partida teve um momento de tensão, pois Garrincha foi expulso após uma confusão com um jogador chileno, o que gerou dúvidas sobre sua participação na final. No entanto, ele foi absolvido e pôde disputar a decisão. Na final, o Brasil enfrentou a Tchecoslováquia, um adversário difícil que já havia empatado com a seleção na fase de grupos. A partida começou com um susto para os brasileiros, quando Mazopust abriu o placar para a Tchecoslováquia aos 15 minutos de jogo. No entanto, a reação do Brasil foi imediata. 2 minutos depois, Amarildo, que havia substituído Pelé desde a fase de grupos, empatou o jogo, mostrando que era capaz de dar conta do recado. No segundo tempo, o Brasil tomou o controle da partida. Zito, em uma jogada rápida de cabeça, virou o placar aos 69 minutos, colocando o Brasil na frente, e, aos 78 minutos, Vavá aproveitou uma falha do goleiro Cruyff para selar a vitória brasileira por 3-1, garantindo o bicampeonato mundial. A campanha do Brasil na Copa de 1962 foi marcada pela força do seu coletivo. Apesar da perda de Pelé, um dos principais jogadores da equipe, o time não se abalou. Amarildo foi um substituto à altura, enquanto Zito e Didi comandavam o meio-campo com grande maestria. Na defesa,
jogadores como Nilton Santos e Mauro Ramos mantiveram a segurança da equipe. No entanto, o grande nome da campanha foi Garrincha. Seus dribles, gols e jogadas individuais fizeram a diferença nos momentos mais difíceis. Ele foi fundamental nas vitórias sobre Inglaterra e Chile, e mesmo sob pressão, mostrou um nível de habilidade raramente visto em Copas do Mundo. Com a vitória em 1962, o Brasil se tornou a segunda seleção na história a conquistar 2 títulos consecutivos, após a Itália em 1934 e 1938. O bicampeonato consolidou o Brasil como uma das potências do futebol mundial, e nomes como Garrincha, Vavá e Didi entraram definitivamente para o panteão dos maiores jogadores de todos os tempos. Essa conquista também solidificou o estilo de jogo brasileiro, baseado na habilidade técnica e na criatividade dos seus jogadores, algo que se tornaria marca registrada da seleção brasileira nas décadas seguintes. A vitória no Chile em 1962 foi mais do que um título, foi a consagração de um futebol alegre e ofensivo, que encantava o mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Também ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.